Olá meus caros, aqui é o Corvo. Quando o Orphan foi lançado em 2009, sua recepção foi de mista a positiva. Em virtude do conteúdo, críticas não faltaram ao filme. Uma delas envolve a imagem sexualizada, mesmo que de forma breve, de uma atriz mirim e suas investidas amorosas sobre um homem adulto, o que, como sabemos, tem justificativa no roteiro, embora a cena continue sendo difícil de digerir quando pensamos não na personagem, mas na atriz que a interpreta, a criança real. Outra crítica também válida, a meu ver, reside no fato de Orphan representar um risco no sentido de criar uma percepção negativa sobre os processos de adoção. Não são muitas famílias estruturadas que se interessam por adotar uma criança. Muitas agências de adoção fizeram duras críticas ao filme, especialmente na Europa Oriental. O fato de não apenas imprimir o comportamento sociopata em um ser infantil adotado, mas ainda num contexto de adoção relativo a crianças bálticas e eslavas, fez com que algumas instituições relembrassem um influxo de famílias que adotaram crianças de ex-países soviéticos e o estigma histórico causado pela Guerra Fria, como também as dificuldades financeiras enfrentadas pelos orfanatos do leste europeu. Tais órgãos não fizeram apenas uma crítica vazia, mas se posicionaram de modo a relembrar que o cinema, mesmo que o gênero seja o horror, deve se preocupar com o modo como algumas etnias já estigmatizadas são retratadas. Orphan não é um filme que cometeu algum crime, mas do mesmo modo seus críticos também não. Estavam exercendo um papel que o cinema normalmente não se preocupa, de esclarecimento. E neste sentido, penso ser válida todas as colocações, embora o público que precisa ser educado dificilmente é atingido. Propor um filme com todos os elementos de Orphan é algo muito delicado. Exige cuidados para além do set de filmagens. O cuidado com os atores mirins é primordial, de modo que o trabalho precoce na sétima arte não atrapalhe seu desenvolvimento. Porém, o público-alvo também necessita da mesma preocupação. Uma simples mensagem nos créditos, reforçando que Orphan é uma obra de ficção, é insuficiente para gerar conscientização. Mesmo que o horror esteja evidente no marketing, ver uma criança no papel de antagonista a exibir comportamentos tão precoces sempre será motivo de receio, do ponto de vista psicológico e pedagógico, o que é muito importante estarmos atentos, e de natureza escandalizante para a sociedade, que não se equivoca quando questiona os possíveis excessos. Porém, saibam que é também por este mesmo motivo que filmes com a temática da criança perversa sempre serão lucrativos para os estúdios. O público se interessa, e mesmo criticando, compra ingressos. A Warner Bros. Investiu cerca de 20 milhões em Orphan, e arrecadou quase 4 vezes esse valor. Mas não me entendam mal. O motivo do sucesso comercial, muito superior ao de crítica, não foi em virtude de um mero sensacionalismo. Este filme tem potencialidades e o roteiro é muito interessante. Orphan está longe de ser um dos thrillers mais inteligentes e bem escritos de todos os tempos, como exageradamente alguns apreciadores deram a entender na época em que foi lançado. Mas isso não quer dizer que o filme seja ruim, especialmente em um período onde o cinema não oferecia opções muito melhores no hall das tramas psicológicas. Orphan se encaixa naquele tipo de perfil onde temos de exercitar a boa e velha supressão da descrença, e por razões muito lógicas. Primeiro de tudo porque seria impossível que o segredo da pequena Esther, a antagonista, não fosse descoberto, por mais que ela tentasse de todas as formas evitar. Para que seu teatro se desmorone, basta uma avaliação médica deveras simples, que não seria difícil conseguir quando a própria diabinha é capaz de se autoflagelar, fabricar uma fratura no antebraço, só para incriminar a mãe adotiva, sua principal rival. Esther, de modo geral, é perversamente brilhante,
mas é ao mesmo tempo emocionalmente tão instável que é capaz de tomar decisões que a incriminariam de qualquer modo, jogando por terra todo o trabalho que teve para cobrir seus rastros. Vale a lembrança de que a pequena estoniana foi baseada em um caso real referente a Barbora Skrilova, o qual não vou entrar em detalhes para não dar spoilers. Obviamente, recomendo que não pesquisem sobre a vida de Skrilova antes de assistir o filme. Mas isso não quer dizer necessariamente que este espantoso caso tenha sido perfeitamente adaptado pelas lentes cinematográficas, ou que o roteiro tenha elaborado os melhores argumentos para justificá-lo. Seria ingênuo não pensar que o caso, que chegou às manchetes de jornais em 2007, não tenha sido a inspiração direta de Orphan. Mas, pelas datas em questão, logo se nota que a Warner não teve muito constrangimento em fazer dinheiro com uma história chocante e ainda na epiderme dos maiores afetados, mais um motivo plausível de crítica. É justamente no argumento do roteiro, para algumas situações específicas, o que deixa Orphan pouco crível, diferente do assustador caso de Skrilova. Por exemplo, quando a mãe, Kate, com grande suspeita das ações de Esther, indaga seus filhos sobre as ações da nova irmãzinha, nós cinéfilos podemos observar claramente que Max e Daniel, os filhos biológicos, estão completamente aterrorizados e intimidados. Há medo em suas feições, seus olhos marejados. Kate, que embora tenha cometido erros previamente na relação com os filhos, assunto que comentarei mais adiante, é no presente uma mãe atenciosa e interessada em suas vidas. Ela não teria deixado passar batido uma constatação tão simples e evidente. Isso sem falar que as roupas usadas por Esther, assim como a maquiagem pesada, seriam tranquilamente percebidas por Kate em algum momento, pois somos condicionados pelo roteiro a vê-la como uma mãe engajada na relação com os filhos, muito em virtude de um aborto prévio. Em outras palavras, sim, não nos cabe julgar e apontar o dedo para pessoas que tiveram dificuldade em aceitar estes elementos do roteiro. Elas têm sua parcela de razão. Mas, para as mesmas pessoas, é importante dizer que, caso consigam suprimir a descrença, logo notarão que Orphan está longe de ser descartável. Porque a partir do momento que deixamos de nos preocupar com um aspecto crível do filme, nos vemos diante de uma obra muito bem conduzida, e também morosa em virtude da preocupação que tem com a construção das personagens. Uma obra com setores bem distribuídos, e uma atuação muito acima da média das principais figuras aqui envolvidas, as atrizes. Uma delas, claro, é Isabelle Fuhrman, que chega a assustar devido à extensão de sua precocidade neste papel muito árduo, mentalmente falando, para uma criança que na época tinha um pouco mais de uma década de idade. Agora já adulta, Isabelle não se tornou a atriz acima da média que todos achavam que ela se tornaria. Razão para apostar havia, pois a vilã ganhou vida, do modo como a conhecemos muito em virtude da atriz Mirren. Ela apareceu para o teste com um vestido antiquado, fitas nos pulsos e no pescoço, o que acabou sendo inserido no roteiro, gerando novas ideias. E por mais que a menina não tivesse as mesmas características físicas da personagem, que originalmente foi descrita como de feições delicadas e cabelos loiros platinados, ela foi escolhida mesmo assim para o papel, tamanha a boa impressão deixada nos cineastas. Isabelle definitivamente era muito precoce, mas Esther, até hoje, continua sendo o papel mais marcante de sua carreira, que ainda tem um bom caminho pela frente. Dito isso, chega a ser espantoso o fato de poucas pessoas se lembrarem de Vera Farmiga neste filme. É fato que ela ganhou maior notoriedade no horror alguns anos mais tarde, graças à franquia The Conjuring e com a série de TV Bates Motel. Mas, falando honestamente, a atuação dela em Orphan me convence muito mais do que nos filmes da franquia The Conjuring.
dado o grau de emotividade, tensão, traumas e todo o descrédito que a personagem Kate é alvo. Foi um papel que exigiu mais de Farmiga, que supostamente apenas se envolveu com este filme em virtude de Leonardo DiCaprio ser um dos seus produtores. A todos que lembraram de Titanic na cena final do filme, não, meus caros, vocês não estão loucos. Não foi mera coincidência. O ponto alto de Orphan, sem dúvida, reside na rivalidade entre Esther e Kate, o que consequentemente as protagonizam mais do que os outros personagens. Na minha avaliação, o talento de Furman foi mais evidenciado em virtude da menina ter trabalhado com Farmiga, que sem dúvida faz muita diferença. Alguns aspectos da vida da veterana, como o fato de ser uma ótima pianista, é um elemento constitutivo de Kate, uma musicista que sofreu estresse pós-traumático em virtude do aborto precoce do terceiro filho. Não apenas com Isabelle, o roteirista David Johnson aparentemente fazia ajustes constantes aos personagens da trama de acordo com as características reais do elenco, o que é bem estranho quando paramos para pensar. Mas o fato de ser pianista acaba inserindo por tabela uma habilidade adicional a Esther que seria muito relevante tardiamente, suficiente para levantar mais suspeitas e amplificar a rivalidade com Kate. Antes que eu me esqueça, preciso mencionar que a cena onde Kate começa a lecionar para Esther foi muito mais longa do que vimos no produto final. E sabe-se que Farmiga ficou bastante irritada quando descobriu que o diretor Jaume Collet Serra fez pouco uso daquele que talvez tenha sido o momento favorito da atriz. Mas, aprofundando um pouco mais em Kate, o estresse pós-traumático a levou ao alcoolismo, que a afastou do trabalho, fato que a faz ser cobrada, mesmo muito tempo depois dos acontecimentos originários. Para piorar, o marido John, interpretado por Peter Sarsgaard, foi pouco empático com o sofrimento da esposa e teve um caso extraconjugal, o que continua respingando em sua relação. Não suficiente, devido ao alcoolismo, Kate foi negligente com a caçula Max, que é quase totalmente surda. Um episódio onde ela caiu no lago próximo à casa e a mãe não estava prestando atenção, fato que a fez se culpar, parar de beber e ressignificar a própria maternidade. O marido John é um dos personagens mais inúteis e imprestáveis que vocês encontrarão em filmes onde a trama familiar é evidenciada. Ele é péssimo como homem, péssimo como marido e pouco simpático com o sofrimento da esposa. Tampouco se mostra cúmplice nas questões relativas aos problemas da família. Vemos claramente que Kate teve que sobreviver sozinha ao luto e à culpa. Mesmo fazendo terapia, ela não é ouvida por quem realmente precisa ser, e as cicatrizes de tantos traumas e dores ainda a perseguem, inclusive a ponto de não estar totalmente pronta para receber uma nova criança em casa. Esther, no entanto, é capaz de causar uma excelente impressão, pelas razões que mais tarde o cinéfilo irá descobrir, embora dificilmente irá cogitar a princípio. Como modo de também agradar o marido, Kate faz um grande esforço para dar um passo adiante, mas Esther, bem, não tem exatamente as mesmas pretensões. O fato de eu ter descrito atentamente os dilemas de Kate e frisado a inutilidade do marido é um ponto importante, pois é exatamente nessas cicatrizes e ressentimentos que Esther perversamente vai se alimentar, usar em seu próprio benefício para atingir o objetivo de ter a figura masculina do lar apenas para si. É mais do que esperado que o filme fará com que algumas pessoas mais bem informadas identifiquem rapidamente comportamentos típicos de um complexo de Édipo, comum em crianças muito novas, mais novas do que esta. Mas trata-se de um falso Édipo. A descoberta chocante do segredo de Esther é algo que não deixa dúvidas em relação a isso. Segredo que, claro, eu não posso contar. Mesmo assim, a influência deste suposto Édipo
é o que permeia muitas das sabotagens e manipulações da diabinha estoniana. Calculista e atenta aos tabus da família, assim como suas principais fragilidades, Esther atua ardilosamente para conturbar o já fragmentado relacionamento de Kate e John, assim como também tenta atingir a mãe através da doce e inocente Max, que é uma das personagens mais sofridas deste filme. E não apenas por causa da surdez, mas principalmente por causa da idade. O que esta criança presenciou, assistiu Esther fazer ao longo do filme, é algo que demandará muita psicoterapia para superar. Muito provavelmente, grande parte do conteúdo jamais será superado. Max, no máximo, terá de aprender a conviver com isso. Por mais que no passado tenhamos assistido personagens como Damien em The Omen ou Henry Evans em The Good Son, este último personagem interessante por colocar Macaulay Culkin na posição de uma criança diabólica, muito diferente da imagem pública que os Estados Unidos construiu para ele, Esther é um personagem muito mais complexo e perigoso do que os citados. Insisto que tanto a atuação quanto as exigências feitas para uma menina da idade de Isabelle Fuhrman me espantaram mais do que a própria personagem, a ponto de pensar em possíveis efeitos colaterais na vida pessoal. Como eu disse anteriormente, Esther é muito instável. Ela intercala momentos de sangue frio e extremo calculismo com outros de destempero bárbaro, de uma fúria incontrolável. Podemos ver no semblante de Isabelle tanto a doçura de uma menina adorável e supostamente bem dotada nas faculdades mentais, ilustradas no seu talento com música, pintura e vocabulário, assim como no momento onde a sede de sangue é expressa no seu rosto. Embora o filme tenha problemas, os quais apontei, é inegável que Esther foi sim uma vilã muito marcante na época. É importante notar a densidade das cenas, do contexto, da exigência emocional feita à Farmiga e Isabelle, em especial. A pequena Ariana Engineer, que na vida real também é quase completamente surda, divide cenas adoráveis com Farmiga, que utilizou a linguagem de sinais para contracenar com ela. Mas a exposição aos malefícios de Esther, a todo contato visual e palavras venenosas, certamente não foi nada fácil para uma criança tão pequena. De modo geral, tivemos pouco acesso a informações do dia a dia do set de filmagens, a como as crianças foram conduzidas em detalhes, algo que sempre tive bastante interesse em saber, por entender que este filme foi bem mais denso para crianças do que muitos outros que tivemos, como antagonista, alguma criança ou jovem perverso. Ironicamente, estes diabinhos começaram a assombrar a carreira de Farmiga 2 anos antes, com Joshua, e continuariam nos anos seguintes. A criança macabra acabou se tornando uma marca registrada tardia em sua trajetória. Para terminar, encerro acrescentando algumas inspirações cinematográficas para Orphan, além das reais já citadas. Analiso que a mais forte sem dúvida seja o filme Fatal Attraction, de Adrian Lyne. Muitos podem não perceber, mas a dramatização de Orphan é de grau sexual, ou seja, é onde reside toda a tensão. Olhar para Isabelle tende a nos fazer sentir repulsa por tal associação, mas o filme, próximo do fim, esfrega o fato na cara de quem ainda se mantinha cético. No fundo, se trata disso. Não apenas perversidade e falsidade ideológica, mas também obsessão, posse e interesse amoroso de cunho sexual, claramente patológico. O roteiro de Fatal Attraction empresta elementos como infidelidade matrimonial e a clara motivação da vilã em destruir a família, sem falar, é claro, das pinturas ocultas de Esther, apenas reveladas com a luz negra. Pinturas explícitas, biográficas e reveladoras dos graves distúrbios mentais da personagem. E uma segunda referência é The Hand That Rocks the Cradle, de Curtis Hanson.
A presença de uma figura de más intenções que se infiltra na família, o perigo corrido por um filho, o embate de Kate e Esther na estufa e o fato da pequena ser uma femme fatale, tentando tomar tudo o que Kate possui, são os pontos de maior conexão com este que foi também um ótimo thriller psicológico. Isto é tudo o que tenho a dizer. Aos ouvintes, um terno abraço e saudações corvídeas.